E se você recebesse uma informação de que você não faz parte da família que você vive, mas isso aos 55 anos, 60 anos, 50 anos? Gente, nós temos uma história para compartilhar com você agora. Para o que você está fazendo para assistir a história do Alexandre. Eu vou mostrar o Alexandre para vocês. Alexandre, 56 anos, ele cresceu em uma família tradicional de italianos aqui em São Paulo. Você imagina, ele cresceu numa família, aquela gritaria, aquele almoço de domingo, aquela bagunça, aquela massa. Eu cresci numa família de italianos, meu pai é italiano, Lombardi é italiano. Ele cresceu nessa família. No ano passado, ele começou a passar por problemas de saúde. Aí o Alexandre começou a esquecer algumas coisas. E ele começou a ficar preocupado. E aí ele foi conversar com a família e perguntou para o irmão, perguntou para a cunhada: gente, será que eu estou com a mesma doença da mamãe? Porque a mãe teve Alzheimer. Os pais do Alexandre já faleceram. Foi aí então que o Alexandre teve uma grande surpresa. A cunhada e o irmão revelaram que ele não deve ter a mesma doença da mãe, porque ele não é filho biológico da mãe. Revelaram para ele agora que ele foi adotado quando ainda era um bebê. Você imagina, 56 anos é uma vida. Uma vida com essa família. A família italiana, você tem essa cultura enraizada dentro de você. E aí você começa a ter problemas de saúde, você pergunta, você fala, será que é uma coisa genética? Será que é uma coisa hereditária? Será que... Você se questiona, você faz um monte de perguntas. Na maioria das vezes não é, mas a gente põe na cabeça que é. Aí o irmão e a cunhada revelam para ele, olha, você foi adotado. Mas, poxa, vocês nunca me contaram por que... Não, a mãe não queria, o pai não queria. E aí ele recebe uma revelação. É uma novela que você vai assistir agora com a gente. O Alexandre recebe a informação de que a mãe dele é uma funcionária que trabalhou para a família de italianos. Cara, deu um nó na cabeça do Alexandre, não é para menos, né? O Alexandre agora quer saber quem é a mãe biológica dele. Ele tem uma única informação. A informação que ele tem é que ela se chama Neuza. Neuza Ferreira de Sá. E ele tem essa foto. É ele com a mãe. Ela deve ter hoje por volta de 80 anos de idade. O irmão entregou a foto para o Alexandre. São duas fotos, na verdade, desculpe, duas fotos. Uma delas, ele está no colo da mãe com a Neuza. Na outra, é ele bebezinho, que você viu aqui a foto. Pode colocar para mim, Julinho. Aqui está. O Alexandre conhece a gente. É telespectador da gente. Ele pede ajuda do Balanço Geral para encontrar a mãe biológica. E o Alexandre vai ter uma surpresa agora. Nós convidamos um artista especialista em inteligência artificial, que é o Idrelei Dial. Ele é parceiro aqui do Balanço Geral, já fez alguns trabalhos para a gente. E ele vai usar a foto antiga da mãe, troca para mim. Ele vai usar a foto antiga da mãe para tentar se aproximar de como ela estaria hoje, aos 80 anos. A gente vai mostrar para o Alexandre agora como a mãe estaria e a gente vai tentar encontrar Neuza. Neuza, por volta de 80 anos, o Alexandre quer te encontrar. O Alexandre descobriu você agora. Talvez você estivesse procurando por ele a vida toda. Reportagem na tela.
Amor e carinho nunca faltaram, mas Alexandre sempre suspeitou que havia algo de errado com a própria história. Filho caçula, ele era o xodó dos pais, que morreram sem antes revelar um segredo da família. Mas, de alguma forma, a informação vazou no passado e foi motivo de brincadeira entre os colegas de infância. Tinha um vizinho que ele era adotado, né? E também a adoção dele, eu acho que também foi nessa a brasileira, né? Foi dado para a família criar, né? E aí nessas brincadeiras de criança toda, ele falou assim, você também é adotado, né? E até nessa época eu questionei minha mãe, ela falou assim, não, nada a ver, olha suas fotos aqui, desse pequeno, né? Na vida adulta, quando Alexandre tinha 36 anos, a história veio à tona mais uma vez, quando o pai dele precisou ser internado após um acidente doméstico. Necessitou, né, receber umas bolsas de sangue por causa desse problema. E aí, nas bolsas de sangue, eu verifiquei, né, que a tipagem do sangue dele era positivo, que foi que deu um ponto de interrogação inteiro na minha cabeça, porque eu tenho a tipagem tipo B, minha mãe tipo O e o meu irmão tipo O. Eu falei assim, eu para eu ser filho deles, eu também, meu pai teria que ser B, né, e não A. Após contrair Covid-19, Alexandre teve lapsos de memória. Preocupada com a saúde do marido, Dona Silvia decidiu pedir ajuda para a cunhada e acabou confirmando que era apenas uma suspeita. Ele apresentou uns quadros de depressão e eu fiquei preocupada, achando que pudesse ter alguma coisa relacionada com Alzheimer, né? E questionei minha cunhada, porque como a mãe tinha Alzheimer, a avó também tinha, então eu queria saber mais a fundo o histórico familiar. E aí ela foi muito enfática, falou que não, que ele não tinha Alzheimer, e eu insisti. E aí ela falou, ele não tem porque ele não é da família, ele é adotado, né? E aí foi quando veio a notícia realmente de fato, confirmando que ele era adotado. E aí quando eu confrontei ele, né, se ele sabia alguma coisa, ele falou que não, e aí ficou mais surpreso, né? E ela veio me questionar, né, falando assim, olha, você não está me escondendo nada? Eu falei assim, não estou te escondendo nada. Não, porque sua cunhada acabou de me falar que você é adotado, né, e que sua mãe é essa daqui. A mulher que aparece na foto é Dona Neuza Ferreira de Sá, que trabalhou na casa dos pais de Alexandre entre os anos de 1965 e 1967. Natural do Nordeste, Dona Neuza não tinha família em São Paulo. Acabou engravidando e, como não tinha condições de criar o filho, teria entregue aos patrões e nunca mais foi vista. Por que ela acabou me deixando? Será que foi exatamente isso? Não ter a condição de me criar, né? Ou porque minha família que me criou já tinha uma condição um pouco melhor? Se ainda estiver viva, Dona Neuza pode ter entre 80 e 82 anos. Não se sabe se ela voltou para o Nordeste ou se ainda vive em São Paulo. Histórias como essa sempre nos comovem e nos motivam. São como um verdadeiro desafio para os nossos produtores, editores, para toda a chefia da nossa equipe de reportagem. A gente está muito empolgado com a possibilidade, Alexandre, desse encontro acontecer. Com o auxílio de um parceiro nosso, o Hidreleidião, a gente conseguiu reproduzir como seria a fisionomia, o rosto da sua mãe hoje. E a gente tem essa foto aqui com a ajuda da inteligência artificial. E eu quero saber o que é que você acha, se ela se parece com você. Olha só essa fotografia aqui, ó. Qual é a sua reação? Como é que você está se sentindo? Esse pode ser o rosto da sua mãe hoje. Lembra você os traços do olho? O traço do olho, né? Queixo, assim, o rosto, lembra? E a reprodução da inteligência artificial do que pode ser a aparência da mãe dele. Se você viu essa senhora passando pela rua, é sua vizinha, uma conhecida, manda uma mensagem pra gente, né? Vamos promover esse encontro, trazer esse abraço tão esperado, né, Alexandre? Sim, com certeza, né? Vai ser maravilhoso. O que é que você diria para ela hoje, se pudesse encontrá-la agora? É difícil, né? Mas acho que mais o abraço e perguntar se está tudo bem, né? É difícil. Olha, Alexandre,
Os teus pais que te criaram, te amaram, te deram carinho, atenção, condições. Não fique chateado, triste com eles, porque a gente já debateu esse tema aqui e é um tema muito difícil. Obviamente você que foi adotado, você gostaria de ter ficado sabendo antes, mas tem pai, tem mãe que acha melhor não contar, com medo de um adolescente fique revoltado, se porte de uma maneira. Tem pai que conta, fala, olha, vem cá, você foi adotado. Já pequenininho já conta. Tem gente que não consegue, porque cada um reage de uma maneira. Então não fique chateado com a tua família. E o teu irmão te contou agora pro teu bem, porque era uma preocupação que você tinha, te tira essa preocupação, mas te traz uma outra situação. Aí a gente trouxe o Idrelei aqui, que é esse artista fantástico que usa a inteligência artificial e ele sempre nos atende. O Idrelei é do interior de São Paulo, que é Botucatu, João. João Scortetti, que trouxe o Idrelei pra gente, ele é de Botucatu, né? Coloca aqui, por favor, as 3 fotos. Ó, Alexandre e a Neuza. Ela pode estar assim, hoje aos 80 anos, se ela clareou o cabelo pode estar branquinho, o cabelo pode estar preto. O Idrelei não tem essa informação porque cada um envelhece de um jeito. Mas ela pode estar assim, é a primeira foto. E aí ele fez um segundo trabalho. O Idrelei falou, pô, vou fazer para vocês, pode ter uma outra variação. Ela pode estar assim. Ela pode estar um pouco diferente, claro, ele não consegue ter a precisão de como a pessoa envelhece. O Idrelei é aquele artista, que aquele cantor, o Eric Clapton, pediu para o Idrelei fazer como o filho dele estaria hoje. Ele perdeu um filho muito pequeno, o filho era criança, garotinho, acho que 4 anos. O Eric Clapton perdeu um filho. Quando soube do trabalho do Idrelei, o Eric Clapton mandou uma mensagem para o Idrelei e falou assim, olha, se o meu filho tivesse hoje 34 anos, como ele estaria? Eu gostaria de vê-lo. Você pode fazer para mim? E ele pegou, fez e mandou para ele. E o Eric Clapton se emocionou com isso. E agora ele fez esse trabalho aqui pra gente, como a Neuza estaria. Alê, obrigado por confiar na gente, por nos procurar. E a reportagem já está no ar, os nossos telefones já estão abertos, o nosso WhatsApp. Assim que pintar uma bolinha na tela aqui, que a Neuza entrou em contato, a gente avisa o Alexandre imediatamente. Olha, porque tem muitos casos assim de pessoas que trabalham para as famílias, engravidam, não têm condição de criar e deixaram com essa família para criar. Lombardi, eu acredito na força do jornalismo da Record. Essa é uma frase que eu carrego comigo porque eu acredito mesmo. E peço para o Alexandre ter também um pouquinho de calma, de paciência, inclusive com a história da mãe. Se a gente volta 50 anos, eram outros tempos. Uma mulher que aparecia grávida na sociedade, se ela não fosse casada, ela era excluída da sociedade, rejeitada, isso, com medo de passar fome. Eram outros tempos. A gente vem evoluindo na sociedade, a gente vem entendendo um pouco melhor a situação, mas naquela época era um negócio assim, talvez a sua mãe tenha feito não por falta de amor a você, mas por falta de escolha. Talvez a tua mãe tenha te entregado para uma família para o teu bem e com medo de como você seria tratado na sociedade. Ah, você é o filho da mãe solteira? Antigamente as pessoas faziam isso, excluíam essas mulheres. Então, eu peço a você um pouco de tranquilidade na hora de armazenar tudo isso na sua cabeça e fique bem. Fique bem. Ao invés de você trocar uma família pela outra, você vai ter 2 famílias. Uma mãe que te amou, cuidou e já faleceu. Um pai que te amou, que cuidou de você e que talvez não tenha te contado para te preservar. E uma mãe que talvez apareça agora e fala, filho, eu sempre te amei. Não teve uma noite que eu não fui dormir, que não pensei em você. E talvez esse encontro aconteça, graças à Record, ao Balanço Geral. Vamos torcer, de repente vai pintar. E os dois se parecem aqui. O Idrelei faz um trabalho genial. Essa de cá é muito parecida com ele. Eu acredito. Você também? Claro. Olha, onde 2 ou mais estiverem ali no mesmo pensamento, a coisa acontece. Nós somos pé quentes. Vambora.